Então, nossa aula 35, então, vamos começar com a Já nossa... são 8 horas? Já estão 8 horas. Ah, tá. Já são 8 horas, né? A Irlanda já chegou, vocês estão aí, então está na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, pedindo a proteção espiritual para todos nós, encarnados e desencarnados que nos acompanham, agradecendo essa casa que nos acolhe, nos dá essa oportunidade de estudo, de trabalho. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que aí estão, nesta casa, estudando, trabalhando, buscando seu crescimento espiritual, e nos ajude nesse processo de aprendizado, fortalecendo nosso coração no bem. Graças a Deus. Muito bom. Na aula passada, nós fechamos aqui esse assunto da questão 116, aqui os comentários do Miramês. A questão 116, ela falava se os espíritos ficariam perpetuamente nas classes inferiores. A gente já sabia disso, porque nós já falamos das classes, mas ele vai esticar o assunto e dando detalhes interessantes. Então, aqui vocês viram que a maioria das coisas que nós falamos na aula passada está em vermelho, porque era importante a gente discutir isso. Falou do despertamento moral, né? E falou da consciência, do processo, que a gente fala sempre, que a Joana fala, que o Remédio fala, né, e que a Irmãs do Fogo fala muito, e outros livros também, mas esses são, acho que, os que mais falam com relação ao despertamento de consciência, o que tem lá dentro e tudo isso. Então, fechamos isso na aula passada. Hoje a gente vai entrar na aula 35, e é uma nova questão, tá? A questão 117. Então, aqui vem dizendo... nós vamos entrar aqui em algumas questões um pouquinho mais para frente que são muito interessantes a gente prestar atenção, porque elas têm algumas coisas que, se a gente não usar bastante o nosso entendimento mais assim filosófico, a gente vai ter dificuldade de entender. É quando começa a falar do bem e do mal, e daqui a pouco ele começa a falar. Mas vamos aqui. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Então, se você quer avançar mais para a perfeição, se depende de você ou não, depende dos espíritos. Aí ele diz, certamente, isso é uma resposta que a gente já sabe. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. Então, está respondendo de uma forma clara, simples, né, e prática. Submeter-se à vontade de Deus significa o quê? Significa buscar cumprir as leis divinas e buscar conhecer as leis divinas. E ir em direção a, sempre em direção a. Isso cria o quê? Uma condição de evolução mais rápida do que aquele que não faz isso, né? O Espiritismo, em sua mais simples expressão, é um resumo do ensinamento dos Espíritos, item 6. Desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias, Deus lhes diz: podeis todos pretender a felicidade suprema, quando tiverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e realizado a tarefa que vos imponho. Trabalhai, pois, no vosso adiantamento. Eis o objetivo. Vós os atingireis seguindo as leis que eu gravei em vossa consciência. Então, aqui é uma maneira de dizer que Deus está falando, né? Mas é isso mesmo. Se você quer crescer, quer atingir a felicidade suprema, a felicidade já é uma coisa difícil da gente entender. E quando fala felicidade suprema, é mais complicado de entender ainda, né? Porque é um negócio... Mas, como é que a gente vai fazer isso? Adquirindo os conhecimentos que faltam. Conhecer. E o quê? Quando a gente entrar num processo de compreender a própria consciência e seguir as leis que estão lá, que a gente tem que despertar. Então, esse é o processo de evolução. Vamos guardando isso aí mentalmente, que ainda está muito simples, porque vai começar a complicar um pouquinho na hora que começa a falar de livre-arbítrio, o bem e o mal. Mas está tudo certo. Vamos lá. E aí vem um comentário do Miramês. O progresso dependeria de nós se fôssemos livres em relação a Deus. Desde quando somos dependentes do Todo-Poderoso, estamos ligados ao seu amor hoje e sempre. Ele é um deliberador universal, que criou leis para que fossem obedecidas. E nada nem ninguém na criação divina fica independente dessas leis imortais dele emanadas. Então está dizendo o seguinte: existem as leis criadas por Deus, e nós fomos criados por ele,
e nós temos que ir em direção a essas leis. Esse é um processo de uma submissão a uma vontade, e por trás dessa vontade o que existe é o amor. Então, essas leis criadas na nossa consciência, em formas de sementes e tudo mais, elas existem porque é o nosso norte para a felicidade. A questão eu já ouvi isso uma vez, né, que fala assim, mas muitas vezes a pessoa é arrastado para o céu, é arrastado para um mundo melhor, ou é arrastado pela orelha, porque a pessoa se debate querendo continuar no vício, se debate querendo continuar, birrento. Né? E isso é uma maneira simbólica de falar que nós, muitas das vezes, recusamos a evolução de uma forma consciente e às vezes inconsciente, porque nós estamos jungidos e voltados para os nossos vícios, e alguns deles a gente não quer largar. Isso é comum. Isso é comum. Né? Despertemos a fé. A Grace quer comentar. Pode. Não poderia esperar para o comentário. Mas... Não, você quer esperar? Não, mas deixa eu aproveitar e falar. Quando ela coloca essa questão que nós somos puxados pelas orelhas, né, de uma forma lúdica, e a verdade é o seguinte, que nós espíritas, nós já falamos isso, a grande vantagem, não é, ao mesmo tempo que é vantagem, e outras, dependendo da ótica, pode ser desvantagem, é que nós, a maior parte das vezes, erramos conscientes. Né? Então, a gente, é duro a gente falar, mas muito dos nossos vícios, às vezes não tão coisas tão graves, vou dizer, como matar, roubar, mas aquelas coisinhas do dia a dia que a gente erra, a gente tem consciência de que aquilo já não deveria mais nos pertencer, mas ainda pertence a nós. Né? Então, cabe, como foi dito lá, a cada um de nós se esforçar. Né? Porque, e ainda bem, quando eu falo que nós temos a gente erra consciente, porque quando nós não temos consciência, a gente vai errando, sem dar por conta, né? Vira uma bola de neve. Ao passo de quando a nossa consciência já chama a gente essa responsabilidade, já nos alerta, olha, observe o que é que você está fazendo, você não precisa mais fazer isso, você pode fazer diferente. Quando a gente mesmo já faz esses condicionamentos, a gente tem oportunidade de até imediatamente após ter alguns deslizes, a gente voltar atrás. E outras vezes nem ficar deslizando tanto, a gente se conter, né? Mesmo que tenha aquele impulso, a gente já se contém, fala, não, eu mereço ser diferente. Né? Então, essa é a vantagem da gente ter essa consciência na doutrina espírita e essa responsabilidade, que só depende de nós, que ter que evoluir é a lei, teremos que ir ou ir, evoluir ou evoluir de uma forma ou de outra, mas depende única e exclusivamente da gente esse tempo que nós iremos evoluir. Né? Aqui, vamos terminar um pouquinho, que tem uns comentários interessantes para fazer, que ele diz assim, despertemos a fé pelas obras que devemos fazer, porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm, não devemos mais perder tempo em analisar os defeitos alheios, ou seja, culpar os outros. Sempre culpando qualquer coisa, culpando as coisas e culpando os outros. Isso é um vício que nós temos. Com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda observação deve ser feita em nós mesmos, e toda correção benéfica é aquela que nos atinge. A autoeducação é somente para quem já conhece a Jesus e quer ficar bem com a consciência. Falar dos outros é semear espinhos no próprio caminho. Se desejamos progredir, procuremos a harmonia dentro do coração. Assim, onde estivermos, estaremos em paz. Existe uma historinha, né? Que a gente ouviu na aula de filosofia, né? Algum tempo atrás, né? E hoje eu estava, na hora da caminhada, eu estava vendo algumas coisas e vi que a mulher estava falando dessa historinha. E que tem a ver com a questão aqui, que está bem forte aqui. Aqui ele está colocando bem claro. A gente está perdendo muito tempo em buscar culpa de alguma coisa em alguém ou nas coisas.
Então conta assim, que tinha dois homens que eram muito amigos, muito amigos um do outro, né? Quase irmãos. E eles um dia combinaram de pescar. Então eles foram pescar. Foram pescar, pegaram o barco e foram lá para o mar. Então, os dois pescando. Pesca daqui, tem peixe, hora tem, hora não tem. E aquilo vai passando o tempo. Aí um, de repente, fala assim, olha, vamos descansar um pouco, vamos tomar umazinha e tal. E começa a beber. Daqui, o outro bebe de lá, um bebe... Daqui a pouco os dois estão embriagados. Olha a situação. E aí ficaram preocupados, fiquei embriagados no mar e tal, mas aí acabaram deitando, descansaram, acordaram e falaram assim, ó, a gente está correndo risco, né, porque a gente bebeu, ficou embriagado, não sei o que e tal, e é por isso que a gente não pegou o peixe. Então já começou a botar a culpa numa coisa porque não pegou o peixe, tá bom. Aí decidiram assim, não, então vamos fazer o seguinte, se eu pegar a garrafa para beber, você fala, você não pode beber, nós prometemos isso, e vice-versa. Então tá. E assim eles fizeram. Não, você não pode beber, você não pode beber, você não pode beber. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não beberam, foram lá, pegaram o peixe, foram para casa. Aí no outro dia o outro amigo chegou, foi na casa do outro, chegou lá assim e falou, você já descarregou o seu carro? Descarreguei. Aí mostrou um monte de caixa de cachaça. O cara olhou e falou, a gente falou que não ia beber, você comprou esse monte de cachaça, né? E tal, e criticando, né? Ele falou assim, não, nada disso. A gente vai pescar de novo e tem aqueles bichos que mordem a gente, pode ter um problema de infecção, e a cachaça é álcool, a gente passa a cachaça no corpo. Foi para isso que eu comprei. Ele falou, entendi, né? Então a cachaça é para isso mesmo. Que a cobra morde, você passa a cachaça, é álcool e limpa e tudo. Tá bom. Ué, mas e aquele saco grandão ali que parece se mexendo, o que tem ali? Fala, cheio de cobra, vai que lá não tem cobra. Então a gente leva a cobra. Então a moral da história é assim, a gente, na nossa vida, muitas das vezes está carregando sempre um saco de cobra. Ou seja, o saco de cobra são as culpas daquilo que nós temos, mas que nós queremos colocar nos outros. E ele está falando disso aqui. A autoeducação é para quem já conhece Jesus. Conhece assim, no sentido de estar falando, estar buscando essa história, né? E para que fique bem com a consciência. Em vez de semear espinho no caminho dos outros, busque os espinhos, busque as cobras que você está carregando para você melhorar a sua vida. Essa historinha é só para a gente, ilustrar aqui essa história que ele está contando para nós. Tá? E, de novo, a hora que quiser interromper, fique à vontade. Aqui a questão é 118, e é interessante que para muitas pessoas é simples de entender isso aqui, para outras não é. Tá? Os espíritos podem degenerar, pensa em degenerar como uma coisa assim, de retroagir, né? E de se transformar em algo muito ruim. Né? E a resposta é não, não pode. Na medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então, o que ele está dizendo, a gente que é espírita já sabe, mas dentro do meio espírita ainda surgem algumas dúvidas. E o que ele está dizendo aqui, a gente tem que entender de uma forma mais ampla. O que significa adquirir o conhecimento e não mais o perde? Mas que conhecimento é esse? Não é? Que conhecimento é esse? Eu falei na aula passada, vocês vão lembrar, sobre o processo de evolução através de um método, de um modelo simbólico de um cone. Vocês vão lembrar disso. Né, que você vai subindo no cone, vai subindo, aí você vai, encarnou, você vem, aprende, sobe um pouquinho. Então é um conhecimento, você aprendeu. Aí você vai por trás no cone, aí lá você está desencarnado, aí você aprende também. Quando você volta um pouco ali embaixo, porque você tem que pegar mais coisas. Então esse conhecimento você não perde, mas que conhecimento? Aquele que você adquiriu e os outros você tem que aprender. Então não é para a gente pensar que a gente, quando evolui tudo ao mesmo tempo. Não é. Por partes, até espíritos considerados grandiosos no movimento espírita têm deficiências que, se a gente observa com o olho clínico ou com o olho de discernimento, você percebe isso aqui é uma deficiência que precisa ser ajustada, e fica muito óbvio quando você olha isso.
Mas esse é um olhar que a gente, quando desenvolve um pouco de discernimento, a gente consegue perceber. E não tem nada errado. É exatamente isso que ele está falando aqui. O desenvolvimento é aos poucos, em áreas, e na outra não. Agora na outra, agora essa aqui não. Porque é muito grande o espectro de conhecimentos a adquirir, mesmo para os níveis que nós temos hoje. Imagina para os níveis que nós nem conhecemos. As coisas que existem que não passam nem pela nossa imaginação. Então, a gente não perde aquilo que já virou conhecimento. Mas aí tem que ter um cuidado com isso. Porque quando fala de adquirir o conhecimento, não é só a interpretação, não é só a informação. Eu li, isso aqui quer dizer isso. Não. Aquilo foi trazido para dentro do ser, aí é um conhecimento. Não foi ainda? Aí é só informação. E informação todo mundo pode ter. É fácil ter informação. Basta estudar um livro bastante, você tem uma informação. Mas e a sua vida prática no dia a dia? Está usando aquela informação? É o que a gente sempre fala. Quantos evangelhos a gente já leu? Quantas vezes já lemos o Evangelho, passamos pelo mesmo capítulo, entendemos de um jeito, entendemos de outro jeito, o outro entendeu de outro, ok. Mas a questão o processo é esse, mas o processo, em algum momento, ele tem que virar conhecimento, não basta só informação. E o conhecimento significa você praticou alguma coisa daquilo e você sentiu que aquilo é uma coisa boa. Pronto, aquilo vira uma parte boa de você. E isso é aos pouquinhos, né? Isso é aos pouquinhos. E a leitura aqui complementar do Miramês, ele vai dizer, não há regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um, acontece com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual são diversos. Aqui, são diversos. Ninguém regride na ascensão. O que achamos ser recuo é, pois, a ilusão dos nossos sentidos e certamente do nosso raciocínio. Deus, sendo onisciente, não iria permitir que algumas almas regredissem e outras não, pois todos nós saímos da perfeição absoluta. Então, está dizendo bem claro, a questão é que os caminhos do despertar são diversos. No livro Maria de Nazaré, tem uma frase que o Miramês fala, ele fala assim, existem muitos homens virtuosos que cometem muitos equívocos. Quando eu li isso, eu falei, como assim? Espera aí. Porque a gente tem aquela ideia que você vai desenvolvendo as virtudes, outra virtude, e você vai ficando como se fosse assim, com um escudo contra determinadas coisas. E não é verdade. Aquilo é um desenvolvimento, você cresceu, mas e as outras coisas que você não cresceu, você vai ter que aprender. Então, quando ele fala que existem muitos homens virtuosos e que cometem muitos equívocos, a gente compreende de uma forma simples por uma coisa que a gente já falou aqui. É quando a pessoa desenvolve um lado moral, desenvolve algumas virtudes relativas à solidariedade, fraternidade, essas coisas, mas não desenvolve discernimento. O que significa não desenvolver o discernimento? Que você tem uma falha no seu raciocínio. A sua razão tem uma falha, está faltando uma ferramenta que é base da razão. E se você não faz isso, você ainda é uma pessoa suscetível de cair em engodos, em falácias, em ideias equivocadas. Então, isso é importante. E quando você olha aquela pirâmide da evolução, vocês vão lembrar, eu já falei disso, você tem lá embaixo os espíritos que são imperfeitos, com várias classes. Aí, quando você vai para a segunda ordem, você tem ali os benevolentes, os sábios, os de sabedorias e os superiores. E aí a gente vai entender claramente o que o Miramês está falando quando você olha isso aí de Kardec. Porque ele está mostrando que você pode ter espíritos que atingem a benevolência. Ou seja, são espíritos que fazem o bem, fazem coisas boas. E lá na explicação ele ainda fala, só que ele tem algumas coisas que, como eles não adquiriram o discernimento da sabedoria, essas coisas, eles cometem equívocos muito paternalistas de proteção. E isso não é bom, isso não faz parte. Não faz parte da lei divina. A lei divina é misericórdia, amor e justa. É para aprender. Você aprendeu, joia? Não aprendeu, volta para aprender. É assim que é, porque se você não aprender, como é que você vai evoluir? Isso faz parte do amor. Então, quando a gente lê isso, a gente entende, olha, quer dizer que a gente pode ter muitas virtudes,
ou até algumas das pessoas pensam que a gente não tem nada, tem isso também, né? Mas aparentemente aquele monte de virtude, mas a pessoa não desenvolveu aspectos da razão que são suporte para outros crescimentos, para que esses aspectos da razão vai sustentá-lo. Porque quando a gente fala de discernimento, que tem a ver com a escolha, parece uma coisa simples, mas não é. Eu vou chamar a atenção para um exemplo. Um juiz. Todo mundo sabe o que faz um juiz, ele julga, né? Ele julga baseado em quê? Em provas, em fatos. Então vamos esquecer que o juiz comete equívoco, vamos pensar que está certinho o que o juiz faz. Quando ele faz um julgamento, ele olha os fatos, olha as agravantes, atenuantes, olha tudo o que aconteceu, a defesa fala, os procuradores falam, vai até ele chegar a uma conclusão, ele como juiz, que aquilo ali merece uma condenação ou uma absolvição. O que ele usa quando ele faz isso é uma coisa chamada discernimento. O discernimento depende de quê? Dos fatos. Se a gente esquece os fatos, e eu já falei isso também, a gente usa emoção, a gente está longe do discernimento, né? Mas a Grace quer fazer um... Pode continuar? Então, eu não queria deixar passar isso, apesar que esse assunto nós vamos falar lá na frente, mas porque ele vai citando coisas que estão relacionadas à questão da razão, do desenvolvimento da razão, porque ela é base para muitas outras coisas. Então, o que ele está dizendo, olha, o despertar espiritual são diversos, são vários despertares, tá? Quem quiser interromper, fazer pergunta, gente, por favor, fique à vontade. Tá? Então, eu quero interromper. A Grace quer interromper. Vou interromper de novo. Interrompa. Gente, linkando aí o que ela disse, então, o que ocorre? Muitas vezes a gente observa em pessoas aqui encarnadas entre nós, muitas vezes até contemporâneos, com a vida realmente libada, ao nosso ver, muito mais evoluído do que nós, né? Que pessoas que não têm assim como contestar, que não são espíritos que vieram de certa forma como missionários aqui, servindo como exemplos. E mesmo assim, às vezes a gente depara com uma outra fala ou uma outra ação desse espírito nesse patamar que deixa a gente meio assim surpreso, falando como que pode, né? Que deixa aquela dúvidazinha, né? Acontece isso que os espíritos estão falando, né? Que mesmo às vezes ainda no patamar aqui na Terra, mesmo quando espíritos já estão num certo nível de evolução, às vezes acontece, não é exatamente aquele espírito puro, né? Tem a benevolência, tem a bondade, mas ainda não estão naquele patamar totalmente puro. Aí isso me fez lembrar 2 casos que nós citamos como exemplo de espíritos. Por exemplo, a história de Francisco de Assis, que ele foi João Evangelista, em outra encarnação. E quando Francisco nasce na Itália, numa família nobre, acho que todos conhecem a história de Francisco, o que ocorre que o Miramês relata? Que o Francisco, enquanto ele era criança, e mesmo até na adolescência, ele sofria influência do pai. O pai, que era um nobre, muito rico, muito voltado para coisas materiais, que, embora desde o nascimento Francisco já se apresentasse um espírito nobre, já diferente, uma criança diferente, mas a história, o Miramês relata vários momentos da vida dele que ele ainda sofria influência do meio ali que ele vivia, no meio da nobreza, da riqueza, né? Então, da sociedade que ele vivia, mesmo sem fazer grandes erros, que ele nunca cometeu um grande erro. A história dele é belíssima, nós estamos relendo, conta que o tempo todo ele tinha crises enormes, às vezes quando ele ia aquele luxo todo de roupas do castelo que ele vivia, e ele se sentia mal, ele falava, eu não falava, comentava com a mãe dele, eu pareço que eu não estou aqui, né, nesse contexto, eu estou fora, desse, mesmo ele vivendo, usufruindo daquilo tudo. E até outro caso interessante dele, que quando a mãe dele ia
babá, era babá, né? O nome que usa-se hoje é babá, era a ama que vivia, que era a serviçal lá da mãe dele, de confiança, a Jarla, uma mulher muito culta, grega, né? Iam ler coisas do Evangelho para o Francisco desde pequeno. E ele concluía, elas começavam a ler e ele concluía a história, a parábola, alguma coisa, e elas ficavam assim, como pode uma criança? Mas, na verdade, no arcabouço mental, ele foi João Evangelista, ele escreveu o Evangelho, né? E ele falava, olha, eu sinto isso como se eu tivesse já vivido, mas ele não lembrava pelo fato do esquecimento. Mas é interessantíssimo. Então, e o que eu estou falando é que mesmo um espírito desse porte, como Francisco de Assis, ainda teve influência. Mas chega uma hora que o Miramês fala que ele já estava saindo da adolescência para a fase adulta, ele pós-adolescente, que ele tem um despertar, foi como um clique, um boom, na mente dele, e a partir daquele momento ele fala, pronto, é como se falasse Deus. Agora eu tomo conta. Agora nem a riqueza do pai, nem a influência da mãe, da Jarla, a partir daquele momento que ele já tem aquela transição da adolescência, que o espírito toma consciência, é tão linda a história que fala que a partir daquele momento, aí é quando ele dá aquela virada, de falar, não me pertence esse todo luz, que ele decide, de fato, assumir a que ele veio, como Francisco de Assis. Esse é um caso, né, que ainda do espírito do porte de João Evangelista, de Francisco de Assis, que mesmo ao encarnar ainda sofreu alguma influência, até determinada idade, conforme eu falei, que aí, a partir daquele momento ele não teve nada, você vê que ele abandonou totalmente tudo. Agora tem um único caso que nós sabemos que nunca sofreu nenhuma influência, que é até muito interessante o fato que eu vou falar, que foi quem? Nosso Mestre Jesus. Então, na história dele, né, que só é contada mesmo no Espiritismo, em obras psicografadas, na história lá, Maria de Nazaré, conta a história que Jesus, agora eu só estou em dúvida se são 20 ou 40 dias, que tinha que ser apresentado o bebê no Sinédrio, né, para os doutores lá da lei, né? Então, quando Maria e José vão lá ser tipo sabatinado, fizeram estardalhaço tentando colocá-los numa situação de impasse, né? Queriam desmascarar Maria, que ela era ainda virgem e tudo mais, como foi o parto de Jesus. Enfim, teria que ler o livro para entender melhor, mas acontece um fato muito interessante, que fora onde que o Miramês relata que foi o primeiro milagre que Jesus acontece, foi quando Jesus encontra lá com o Nicodemos, que ainda era um jovem estudante, e o Nicodemo tinha uma ferida muito grande no peito, quando ele pega Jesus, ele é curado. Foi o primeiro milagre de Jesus. E o segundo, quando Jesus, pequeno, bebezinho ainda, né, esse 20 ou 40 dias, que eu estou, conforme disse, eu estou em dúvida, quando ele está saindo do templo, e tem uma família, que a multidão sabia que Maria estava lá, que a profecia dizia que o mestre Jesus tinha nascido, né? Então, aí o que aconteceu? Quando eles estão descendo uma rampa, tinha uma família, ela com o bebezinho, todo mundo ali esperando, e tinha uma família de leprosos, pai, mãe e 2 filhos, escondidinho no canto, e Maria sente que Jesus se mexe assim, né, em direção, um bebezinho. E aí a coisa mais linda, gente, me toca muito, o que conta? Que Jesus, aquela família de leprosos, ele estende o bracinho, um bebezinho recém-nascido, estende o bracinho assim para a família e todos os 4 são curados. Então, esse espírito, em nenhum momento ele tinha consciência plena ao que veio, ele bebezinho, ele não tinha ainda o corpo físico para se manifestar, para falar. Então, mas ele, desde que nasceu,
eu fiz questão de falar do Francisco de Assis, que ainda sofreu alguma influência, e o Espírito, Senhor Jesus, desde bebezinho. Aí na história conta que Maria fala que ele, criancinha pequenininha, que a Maria, ela fala que tanto ela quanto José, ficava constrangido muitas vezes, porque Jesus parecia que eram os pais deles, o pai. E eles ficavam assim, ver aquela criancinha com tanta sapiência. Então, o que eu queria colocar é essa questão, que o espírito, dependendo do porte do espírito, ele não se deixa influenciar, e temos um único exemplo, né? Que foi Jesus aqui na Terra. Aí a gente se coloca na condição, né, de seres em evolução e que somos influenciados a todo instante pelas coisas da matéria. Imagina grandes espíritos, né? Imagina a distância que existe entre o Francisco e Jesus, e nós e o Francisco, que já sofria alguma influência, e aqueles monte de espíritos que a gente conhece, alguns até do próprio movimento espírita, que sofrem muita influência porque são espíritos bons, que fazem o bem, mas que não desenvolveram outras potências. São muitas coisas a ser desenvolvidas. Isso é muito importante. E aqui, resumo dos ensinamentos espíritas, item 14, né, uma leitura complementar. Então, ele vai dizendo: quando uma existência foi mal empregada, ela é sem proveito para o espírito, que deve recomeçá-la em condições mais penosas, em razão de sua negligência e de sua má vontade. É assim que na vida pode ser constrangido a fazer no dia seguinte o que não se fez na véspera. Então, isso aqui é uma coisa simples para a gente entender, né? Não fez a tarefa, você vai ter que fazer de outra vez, e talvez de outra vez vai ser mais dolorido. Sempre fazer uma coisa que você percebe que podia ter resolvido e não resolveu, é mais dolorido, né? Buscar o fardo é sempre mais pesado. E aqui já entramos na questão 119, em que ele comenta que Deus poderia livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar na primeira ordem, né? Então, lá em cima, né, como Jesus, primeira ordem, o que é? São os espíritos puros, primeira ordem, classe única. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Então, aqui só já mata a charada, né? Já ficou claro. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vista à harmonia do universo. Então ele está dando a resposta bem clara, não tem esse negócio de todos são criados simples e ignorantes, sem exceção nenhuma. E todos vão precisar passar pelo processo de aprendizado, despertamento de consciência e tudo isso mais. Então, esses dois exemplos que nós tivemos hoje é muito interessante para a gente compreender que não tem... tem a justiça, tem a misericórdia, mas não tem jeitinho, sabe? Essas coisas que a gente pensa, vai dar um jeito. Não, não tem isso. É assim que é. E nem aqueles que já chegaram lá no nível superior, para passar para um nível de puro, tem coisas que ele precisa fazer para passar e vai ter que fazer. Se não fizer, não vai passar. É assim que funciona. E o comentário de Kardec, vamos ver. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar: por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos aos seus degraus, então, da vida material, né? Enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Olha isso. Espiritualmente falando, você vai chegar a ser um espírito perfeito, um espírito puro? Sim, todos poderão chegar. O tempo é outra história, mas todos poderão chegar. No mundo material, não, porque existem outras questões que envolvem isso daí. Acho que isso aqui é bem simples para a gente entender. De novo, perguntas, interrompam, por favor. Comentário do Miramês. Aqui, sempre que está comentado na minha mesa, às vezes aparece livro Filosofia Espírita. Tá? Por quê? Porque existem os livros de filosofia espírita do Miramês, da onde saem esses comentários. Só que aqui esses comentários estão no PDF do próprio livro da FEB. Então a gente já puxa o comentário
para colocar aqui. O soberano Senhor do universo criou os espíritos todos iguais, simples e ignorante. Na função de Pai de todas as coisas, gerou as almas no seu profundo amor, de sorte que sua perfeição se transmutasse para as estruturas espirituais dos seus filhos do coração. Gente, olha isso. Olha isso que está falando aqui. De sorte que sua perfeição se transmutasse para as estruturas espirituais de seus filhos do coração. Vocês entendem? Transmutar não é simplesmente entregar aquilo. Transmutar é a perfeição divina transmutou-se em um outro tipo de perfeição, que ele está deixando bem claro que quando Deus criou, né, o princípio espiritual, ele transmutou o que? A sua perfeição numa perfeição relativa para as criaturas criadas. E lá na consciência foi colocado o quê? Foi colocado essas leis, esse processo que nós precisamos atingir para nos tornarmos espíritos puros. Afirmamos com toda a alegria que não existe imperfeição onde quer que seja na grande casa da divindade. Tudo se encontra perfeitamente bem na mais alta harmonia. O que se passa na nossa linha de ascensão espiritual, os processos estabelecidos ante as nossas necessidades, são como que despertamento das qualidades que carregamos nos centros sensíveis da consciência. Gente, essa afirmação é de um teor filosófico e profundo imenso. É como se ele dissesse assim, olha, vocês querem saber? Tudo que acontece não tem nenhum erro. É tudo de acordo como tem que ser. Isso é muito incrível. E aí a gente, às vezes, a nossa mente dá uma volta e fala, não, mas tem coisa que não pode ser, tem maldades, tem crueldade, tem. Tá bom, é verdade. Mas tudo acontece como tem que ser, por razões que a gente desconhece e que nós vamos desconhecer por muito tempo ainda. Não é só a gente saber que tem uma lei de karma, uma lei de ação e reação, que nos deixa confortável com determinadas coisas. Não é, a gente sabe disso. A gente estuda o espiritismo, a gente compreende, sabe que tem uma lei de reação e causa, sabe que Deus é perfeito, né? Mas tem coisas que são extremamente desconfortáveis para todos nós, que fere muito a nossa sensibilidade, ainda que é muito material. Mas ele está dizendo bem claro assim, tudo que existe tem uma causa e tem uma razão. Está tudo em processo de crescimento e aprendizado. Resumo dos ensinamentos do Espírito, item 9. A encarnação não foi, no princípio, imposta ao Espírito como uma punição. Não é. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. Ora, porque se Deus criou um princípio espiritual e um material, então ele não vai atuar no mundo material, ele vai precisar de ajuda. Né? E que ajuda é essa? É o princípio espiritual, que vai se tornar espírito, vai ter um corpo, vai virar um homem, uma mulher, e eles vão trabalhar numa sociedade, essa sociedade vai aprender, eles vão aprender, vão evoluir, vão aprender sobre orgulho, egoísmo, sobre fraternidade, solidariedade, amor. É esse o processo. Né? Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus, no plano material. E todos devem sofrê-la, quer tomem a rota do bem ou a do mal. A diferença é que aqueles que seguem a rota do bem avançam mais rapidamente. São menos demorados para chegar ao objetivo e o atingem em condições menos penosas. Vocês vão começar a entrar num terreno meio complexo aqui, bem chatinho de explicar, porque nós vamos falar de bem e de mal. Isso não é simples para a gente, a nossa mente não é uma mente que absorve isso com muita facilidade. Por isso, existe essa coisa que foi colocada aqui. Tá? E eu coloquei em vermelho, para ficar bem claro o que ele está dizendo aqui. Aqui, trocando tudo isso em poucas palavras, ele está dizendo assim, olha, tudo tem uma razão. Está tudo em harmonia, não tem desarmonia em nada. O mundo explodiu, está em harmonia. Está tudo em harmonia. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava entrando num supermercado com a minha filha, isso já deve ter uns 15, 20 anos. Aí um dia ela olhou para mim e falou assim, pai, você é espírita, acredita nisso, que tudo está certo, sei o quê. Mas se vier um cometa e saber que ele vai explodir a Terra? Eu falei, ok.
vou morrer, mas eu, espírito, não vou. E aquilo tem uma explicação, tem uma razão, tem um porquê que a gente um dia descobre. Eu falo, não acredito. Eu falei, é. E é verdade. Você tem que assumir essa compreensão. No mínimo, essa compreensão você tem que ter de Deus. Tudo tem uma razão. Nenhum espírito vai sofrer aquilo que não precisa sofrer para o aprendizado. Isso é importante. Então, vamos lá. E nenhuma reencarnação for feita para pagar pecados. Então, vamos lá. Ó. Agora começa. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Aqui começa a entrar num terreno pantanoso, vamos falar assim, num terreno estranho, sombrio. Por quê? Porque quando você lê isso aqui, você pode interpretar de outro jeito. Se você pegar os filósofos gregos, principalmente Platão, ele dizia assim, a ignorância é a razão de todo o mal, de todos os males. E ele não está errado. Só que a ignorância não é o mal, a ignorância é a ignorância. Uma coisa que deriva dela pode derivar para um bem ou para o mal. São duas coisas diferentes. E não é simples de entender. Mas vamos lá. Aí o Miramês vai comentar. Todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração. Então, olha só. Todos nós. Quem é todos nós? Miramês está falando de quem? A nós espíritas. Não, claro que não. Todos nós no universo. Tudo que existe no universo de seres tem guardado dentro do coração qualidades de ouro. E o que seria isso? Exatamente o que Deus colocou lá, em todos, isso não tem exceção. Deus nos fez com perfeição em potencial. Lembra que ele fala lá atrás? Que foi colocado. Que foi colocado lá a perfeição relativa? Então, Deus nos fez com perfeição em potencial, porque a perfeição nós é que vamos ter que adquirir, né? Porque ela está lá, em forma de ouro guardado dentro do coração ou da consciência, ok? Bastando somente que despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Pronto, basta isso. Basta que faça isso, uma coisinha de nada, né? Basta que faça isso, despertar. E despertamento, de novo, volto com a mesma palavra, depende do discernimento. Não tem despertamento sem usar a razão. O começo é sempre assim. Não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados nas bênçãos do Senhor. Um Pai como Deus abençoa a todos na mesma igualdade de doação, igual. A resposta à pergunta aqui focalizada, pela fieira do mal, não pela fieira da ignorância, o espírito suprime com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida. Olha isso que começa a aparecer aqui. A palavra mal não tem existência nas qualidades naturais da vida. Qualidades naturais. O que significa isso? Vamos entender? O que é uma qualidade natural? Natural de natureza. Ou seja, faz parte da natureza. Não, o mal não faz parte da natureza. Oi? É ausência, sim, mas o mal não é da natureza. A natureza, o que faz parte da natureza é o aprendizado, é o bem. O mal não. O mal não faz parte das qualidades naturais da vida. Ele faz parte de uma ignorância que alguém, com aquela ignorância, desenvolveu a maldade, porque quis fazer alguma coisa, foi cruel e aí vai. E essa gênese do mal, ela é muito difícil de a gente compreender, porque você sempre fica pensando que alguém, quando foi criado, tinha um mal dentro, e não é. O que tinha dentro de todo mundo é a mesma coisa chamada lei de sobrevivência. Isso é muito importante entender. Lei de sobrevivência tem até nos micróbios, tem nos bichinhos mais absurdinhos que existe, de mínimo de sem vida, que às vezes só é a luz e a escura. Luz e escura, é 2 pontos só, né? Igual o computador, linguagem de computador, né? Binário. Até eles têm.
a necessidade de viver, de sobreviver. Quando a gente tem a necessidade de sobreviver, o que significa essa lei? É uma lei forte. Você vai brigar por sobreviver. Brigar no bom sentido. Você vai buscar se alimentar, você vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai buscar. Mas isso no caminhar da humanidade, no caminhar dos animais também. Agora, quando você começa esse processo, você vai de encontro, muitas das vezes, a outras coisas, a outras pessoas, a outros seres. Isso vai acontecer. E nesse processo, você vai se desenvolver e vai sobreviver, mas aí você vai usar determinadas coisas que ali o momento propicia, que pode ser algo que seja cruel, algo que você use porque você sentiu prazer em fazer aquilo. Tem mil coisas que vai acontecer no embate, na ação, né? A ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício. E o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Então a ignorância não é um mal, mas ela te leva para quê? Para as coisas mais fáceis. Então isso, sobrevivência, coisas mais fáceis. Concorda que a coisa vai se encaminhando aqui? Então as coisas fáceis normalmente são complicadas e tendem a te levar para vícios que também são fáceis no começo, né? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aí a resposta é: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Olha só, quando fala que o mal não é da natureza, quando os espíritos são criados, eles são criados simples e ignorantes. Imagina um ser humano bem lá no início da jornada, só para ficar fácil a gente compreender o desenho. Está começando a jornada, simples e ignorante, lá nas cavernas, não sei o que e tal. Tá bom. Então começa ali. Quando ele comete alguma coisa muito grave contra um outro, e ele não tem consciência que aquilo é um mal, ele não vai ser cobrado como a gente é cobrado, como a gente tem consciência. Ele não tem consciência, ele não desenvolveu, ele está em processo de aprendizado. Pensa num leão. Um leão chega e vê uma família, que tem um leão, tem as leoas, tem os filhotes. Aquele leão desafia o leão da família. E ele mata o leão da família. Pronto. Ele vai ser o dono daquela família. Qual a primeira ação dele quando chega ali? Ele vai pegando os filhotes e matando um por um. Por quê? Porque ele é mau. Não, não é mau. É porque isso faz parte do processo instintivo dele. Porque aqueles filhotes é filho do leão fraco que morreu. Ele não pode criar um leão fraco. Então ele vai gerar os leões dele. Quando ele mata os filhotes, a natureza já faz com que as leoas entrem no cio rapidamente. E ele vai prover outros filhotes. Percebe como a natureza funciona? Você pode falar que o leão é mau? Não. Ele está fazendo aquilo que é da natureza. E assim também o ser humano. O que o ser humano tem? Livre-arbítrio. Mas um ser humano que começa a sua jornada lá no começo tem livre-arbítrio? Não. Não tem. É tudo determinismo. Porque é só uma lei, a lei de sobrevivência. Ele tem que lutar para viver. Na medida que vai passando o tempo, ele vai adquirindo livre-arbítrio porque ele compreende: opa, isso aqui que eu fiz ali, eu acho que não foi bom. Por alguma razão. Ele descobre que fez algo que não deveria fazer. Pronto. Opa. Então, ele está começando a desenvolver uma capacidade para ter livre-arbítrio. Na medida que o espírito aprende, aumenta o seu livre-arbítrio. O que significa aumentar o livre-arbítrio? É bom, é responsabilidade. Aumenta a sua responsabilidade, a sua capacidade de escolher. De escolher. Quando a gente desenvolver o discernimento, a nossa responsabilidade aumenta muito mais, porque você sabe que está escolhendo o errado. Pessoas que fazem hoje escolhas que não percebem que está errado, mas não nem quis saber que para você ter discernimento você tem que usar os fatos, contras e prós. Quais são os fatos envolvidos? Se você não faz isso, é um erro básico. E se você faz, é ótimo. Você aumenta a sua capacidade de escolha de livre-arbítrio. É disso que está falando aqui. Que você me quer perguntar?
Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Porque esse assunto ainda vamos continuar na próxima semana, porque esse assunto é meio encardido mesmo, tá? Mas se tiver, pode falar, por favor. Eu queria comentar que a questão disciplina é muito importante, porque a pessoa que tem disciplina, ela aprende mais, ela refaz aquilo que ela fez. E o indisciplinado não, ele se revolta, ele não quer ser corrigido, entendeu? Então esse é o espírito que demora mais para evoluir, vai pagar caro para evoluir. A evolução dele vai ser mais lenta, revoltado com tudo e com todos. E o disciplinado não, o disciplinado caminha mais livre. Quem falou? O Honório. Honório. Boa noite, Honório. Então, a gente tem vários exemplos de virtudes. Se você buscar na internet, existem centenas de virtudes lá, tem umas coisas até interessantes, umas coisas que eu nem imaginava. Mas a disciplina é uma virtude importantíssima na vida, porque a disciplina vai te dar uma capacidade de ordem, de organização, de fazer as coisas dentro de um processo planejado. Ela puxa muita coisa. A gente tem que ter cuidado com a disciplina, porque se a gente for uma pessoa com muita disciplina, mas não desenvolver outras coisas, como a tolerância, a paciência, a gente pode se tornar uma pessoa muito difícil de lidar. A gente tem que ter cuidado quando a gente desenvolve uma virtude, tentar puxar uma outra. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, então eu me aborreço com as pessoas que não são. E aí eu crio problema e elas criam problema comigo e não dá certo. Pronto, então a disciplina tem o lado bom, mas ela tem toda virtude tem o outro lado, que a gente tem que ter cuidado. Por isso as virtudes precisam ser desenvolvidas junto com outras, puxando uma e puxando outra. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a disciplina é com certeza uma coisa importantíssima na vida das pessoas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Maurício? Andressa quer fazer uma pergunta. Oi, boa noite. Eu fiquei Tá baixinho, hein? Eu fiquei com dúvida com relação ao que você falou sobre o livre-arbítrio e ser bom ou mal. Livre-arbítrio e? Ser bom ou mal. Bom ou mal. Se for uma questão cultural, por exemplo, que a gente aqui do Ocidente vê como um mal, mas no Oriente é só a cultura deles, então aquilo não é um mal, ou seja, eles não têm um livre-arbítrio de escolher para fazer entre o bem e o mal, mesmo hoje, com toda a informação, com tudo que a gente sabe? Bom, Andressa, vamos entender assim, isso é uma coisa interessante. Você tem culturas que é permitido um homem ter mais de uma mulher, principalmente no Oriente. Não é assim? E aí você fala, mas é a cultura. Não, mas essa cultura ela não está em acordo com a lei divina. Como assim não está em acordo? Lógico, porque o que é o consórcio, o que é a união de dois seres para criar uma família? Um homem e uma mulher e os filhos que vêm. Esse é o processo de uma família, né, nesse sentido. Hoje em dia, a gente tem outras condições de união que nós não vamos entrar em questão aqui, e não condeno de jeito nenhum, né? Eu acho que o amor tem que estar acima de tudo. Mas quando você coloca que uma pessoa pode ter mais de uma mulher, ou a mulher pode ter mais de um marido, você entra num contrassenso, porque você está em direção ao amor? Provavelmente não. Você está criando dentro das pessoas uma certa submissão, uma certa arrogância, porque eu tenho dinheiro, eu posso manter vocês 3, vocês 4, vocês 2, e vocês, né, vão me atender. Então, isso não é que seja cultura ou não cultura. A cultura está abaixo da lei. Então, pense assim, como é que você define o que é bom e o que é mal? Ele já respondeu lá. Você está indo em direção à lei de Deus, você está indo ao bem. Você não está, você está indo em direção contrária, você está fazendo mal. Basicamente é isso. E a lei de Deus, a gente pode resumir sobre o amor. Amar a todos.
E se a gente ama a todos, nós queremos que as pessoas sejam felizes no seu maior aspecto que puder. Então, para você ter as pessoas ao seu redor no melhor aspecto que puder, você as ama de toda a sua profusão que você tem, e você projeta nas pessoas o melhor que pode e quer que elas sejam felizes, igual ou mais que você, porque é isso que os grandes espíritos vieram fazer. Mas nós não estamos nesse nível, porque nós não atingimos o nível de espíritos evoluídos. Então, nós estamos num caminhar. E nesse caminhar, e no mundo em que a gente vive, é muito justo a gente perceber essas mudanças, essas coisas que acontecem em outros países, como que é, mas a lei divina está acima disso tudo. Isso tudo são coisas que o mundo cria, que as pessoas criam, que as pessoas arrumam explicação. Oi? Essas leis dos homens. As leis dos homens, tá, mas é coisas que as pessoas criam, maneiras de ver, criam justificativas para tudo, né? Mas a questão é simples, é amor. E amor pressupõe respeito, dignidade, né? Gratidão, justiça, liberdade, mil coisas, tolerância, paciência. E se isso não existir, não existe ainda, né? Mas vai existir, nas relações, significa que nós estamos ferindo alguém ou algumas pessoas. Não é simples para entender isso, mas conforme a gente vai estudando, e a gente vai entrar mais nesse assunto aqui, porque esse assunto se estica um pouco, nós vamos compreender melhor. Só um minutinho. Andressa, eu estou entendendo a sua pergunta aí, até eu aqui enquanto ele estava te respondendo, estava pensando talvez da forma que você pensou. Então, alguma coisa que lá nesses países orientais, que é tido como permitido, que é a lei, né? Não só essa questão de um homem, duas mulheres, mas outras coisas que a gente observa, né? E que aqui no nosso lado ocidental é tido como pode ainda a gente ver determinadas coisas, né? E como seria esse critério? Se eu tivesse lá e agisse dessa... Quer dizer, eu estou aqui no lado ocidental. Se eu for para lá, eu vou ter que mudar toda a minha cabeça, meus conceitos do que é certo, do que é errado, do que eu tenho, porque lá é permitido. Então, é difícil isso, né? Então, é uma questão mesmo, eu penso que o espírito, à medida que vai amadurecendo, ele tem um parâmetro ali de bem, né, que não vai se desvirtuar nunca, independente de onde que esteja, né? Porque senão fica realmente complicada essa questão de evolução, que, de acordo com o lugar que você esteja, tem normas, tem as suas leis, né? E a gente observa que são muito diferentes. Por exemplo, em alguns países a pena de morte é legalizada, aborto é legalizado, no outro não. Então, quer dizer, se você for aqui você age de uma forma, lá você age de outra, porque lá são outras regras, né? Então, é difícil a gente se posicionar. A verdade é essa. Ainda bem que nós temos o Espiritismo, se mesmo nesses países que têm outros tipos de lei. Mas se existisse o Espiritismo, já iam começar mudando, mesmo contra as leis dos homens, as leis interiores, as pessoas iriam espiritualmente, né, já se amadurecendo melhor e tendo esse discernimento do que é correto, do que é importante, do que é necessário para a gente evoluir, né? A gente olha essa frase que está escrita aqui: aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância. E desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa. A gente vive num mundo de expiação e provas, todos nós somos espíritos, sabemos disso, onde o mal predomina. Também sabemos disso, está lá no Kardec. E é um mundo difícil, com muitas regras que às vezes são corretas, são equivocadas, leis péssimas, leis, tem de tudo. Então, a cultura de um povo é feita por costumes que esse povo tem.
E às vezes costumes não são bons, não são higiênicos, não são saudáveis, não são em acordo com uma lei divina de amor. Tem de tudo. No mundo tem de tudo, a gente vê tudo. Ok, mas isso é correto? Não. Não é o fato de ter a cultura, não é o fato de ter uma lei no mundo. Tem uma lei que pode matar alguém porque tem a pena de morte. Ok, tem a lei, mas daí? Não é isso. Pode ser canibal, por exemplo. Não é isso que a perfeição, não é isso que o caminho da evolução mostra, de jeito nenhum. Ninguém tem o direito de matar ninguém, em nenhuma hipótese. Né? Mas a gente tem países enormes, países ditos desenvolvidos, que têm isso. Estados Unidos, vários estados têm isso. Outros lugares também. Então, o que a gente precisa fazer é, quando a gente analisar essa questão do mal e do bem, a gente tem que se deslocar um pouco dos costumes e da cultura do mundo e ir para o aspecto espiritual do entendimento. O aspecto espiritual do entendimento é: o mal não é da natureza, ele é criado. Então, é criado por nós encarnados e desencarnados, é criado por nós. Então, nós vamos ter que resolver isso. E ele não é permanente, ele tem um período de existência. Qual o período de existência do mal? É desde quando nós criamos até o momento que nós não usamos mais, que ele desaparece porque a gente evolui. Acabou. Agora, o bem não, o bem sempre vai existir. O que é difícil para a gente compreender é quando isso afeta a nossa própria vida, quando a gente está envolvido nisso. Aí a gente tem a tendência a não querer aceitar, porque está impactando a gente. Mas quando a gente pensar isso, a gente tem que pensar assim: mas pera, eu sou espírito imperfeito de um mundo de expiação e provas, ainda no começo da jornada. Então eu tenho que reconhecer que eu cometo equívocos, e eu devo cometer alguns equívocos que eu nem imagino e que um dia eu vou entender. Como diz o Emmanuel, né? Um dia você vai se arrepender do cuspe que você deu no chão da rua. Ele fala mais ou menos assim. É uma coisa absurda isso, mas ele fala: isso vai acontecer. Então nós temos muitos equívocos de interpretação, porque às vezes a gente segue uma emoção, né? Uma emoção que nós temos sobre um assunto, a gente casa com aquela emoção e a gente entende que aquilo faz sentido, que tem todo sentido. Então, por isso por isso a gente precisa estudar esse assunto que nós estamos falando aqui. Esse é um assunto extremamente importante a gente discutir, detalhar, pedir opinião, fazer pergunta. Compreendi, não compreendi, aceito, não aceitei, não entendi isso. A gente vai ficar um pouco nisso aqui hoje e na próxima aula. E também nós devemos ser muito gratos a Deus, né? Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, os espíritos que trouxeram tantas informações para nós, né? Que com o conhecimento do espiritismo, é aquele que eu sempre já falei outras vezes, não que sejamos melhores de forma alguma, mas com o espiritismo é uma luz que abre uma janela, né? Aquela coisa, como muito bem colocado pela Ilahá, né? As leis da reencarnação, como se estivesse numa prisão escura, né? E você, lá em cima tem uma janelinha, você olha, é como você vê a mediunidade, seria isso, você ter essa janelinha que você olhar do outro lado. Vê o outro lado da coisa. E o espiritismo vem trazendo essa luz. E a gente tem que entender assim, quando a gente estuda o espiritismo, como nós estamos fazendo, nós estamos indo no detalhe. E estamos usando um grande filósofo, um grande espírito para nos ajudar a compreender. E a gente vai perceber uma coisa: é muito desafiador. É muito desafiador. Porque a gente mesmo. Por que é desafiador? Porque vai abrir assuntos que a gente às vezes nem vai compreender tanto como deveria, mas a gente vai ter que compreender do jeito que puder, porque tem coisas que não estão na nossa alçada, porque você tem que pensar que uma doutrina espírita, do jeito que ela foi construída, ela não é para uma geração só, são para várias. Então, por exemplo, é uma doutrina que vai ser usada no planeta de regeneração, que as pessoas teriam uma compreensão muito melhor da vida, e ela vai servir perfeitamente. O Evangelho de Jesus, então, nem se fala. Imagina o Evangelho de Jesus, planeta de regeneração, planeta feliz, vai estudar o Evangelho de Jesus, com certeza, porque quem trouxe foi um espírito totalmente fora desse processo aqui, muito maior. Então, acho que isso é importante. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma, porque muitas coisas que falam aqui bate dentro da gente e dá uma chacoalhada.
mas a gente não precisa se preocupar, tem que ir devagar. E é só lembrar Jesus, né? Quando ele falava lá que ele não veio trazer a paz, e trouxe a espada, né? Mas em que sentido? Que ele falava, uma família iria separar dois, se dividir, marido e mulher, homem, mas não que iria causar desarmonia, não seria, iria ter, isso vai acontecer, que dentro de uma própria família, às vezes uns têm uma maturidade melhor espiritual e o outro não. E aí gera aquele choque de compreensão, né? Então, às vezes, a via de regra é aquele que tem menos compreensão, que se aborrece, que se cria problema, né? Que não consegue acompanhar. E aquele que tem uma melhor compreensão tem que também ter a caridade, né? A benevolência, a compreensão de não querer julgar o outro, nem se julgar superior, né? Bom, nós não vamos entrar na 122, porque já acabou. Vocês estão aí há mais tempo, né? Nós estamos aqui, nós estamos a alguns centímetros da nossa cama. Então, é tipo assim, pof. Hoje a aula foi uma extensão da palestra que nós tivemos aqui. Complementou bem, foi bem bacana. Agora o bem e o mal vai trazer realmente bastante dúvidas e bastante informação. Agora a Yara vai fazer uma pergunta e vocês respondem pelo WhatsApp na próxima aula, porque realmente já estourou aí em quase 10 minutos. Não, a nossa preocupação é vocês. A não ser que vocês queiram pernoitar aí. Nós já estamos no nosso local de pernoite. Né? Baseado no que a Andressa falou, me surgiu uma dúvida aqui. Nós podemos considerar os espíritos que moram na China como espíritos evoluídos, porque tecnicamente eles são uma explosão, mas em questão de alimentação, que é o que nos traz tudo de bom, é um horror a alimentação deles, né? É uma ignorância que não tem limites. Depende do gosto. Gosta barata, amigo? Não, barata não, mas tem muita coisa boa lá, né? Mas são vegetarianos, né? Tem muita coisa boa aqui. Mas fica a pergunta aí. Fica a pergunta. Não precisa responder. Me responda pelo WhatsApp, por gentileza. A gente vai conversar e a gente vai mandar para você pelo WhatsApp. Então, a Grace foi nomeada. Isso. Então tá bom. Eu também nomeei. Só que vocês estão perdendo a oportunidade, viu? Iam ganhar a Andressa, o seu Paulo, o Honório, a minha amiguinha a Yara, o Maurício. Hoje eu ia dar um carimbinho de coraçãozinho, caderninho de vocês, não vai mais. Não vão ganhar. Eu quero. A semana que vem, ó, quem fizer a prece vai ganhar coraçãozinho no caderninho. Tá bom? Então venham preparados para a semana que vem. Então, meus queridos amigos, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos com toda a gratidão a Deus, nosso Pai, por permitir que nós estejamos aqui com dificuldade, muitas vezes, de ter uma compreensão mais clara, mas com boa vontade de abrir nossa mente, abrir nossos horizontes para novos conhecimentos e com tudo que a espiritualidade nos traz de informação no Livro dos Espíritos, isso nos ajuda no nosso processo de evolução, de compreensão e do poder de fazermos melhores escolhas no nosso dia a dia. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão, a nossa querida Mãe Santíssima, aos espíritos que são responsáveis pelos nossos trabalhos, aos nossos anjos da guarda, e que nós possamos ter uma semana de paz e de discernimento, de bom senso e de evolução espiritual a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Senhores, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a semana. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Estamos fechando aqui. Também.